fazendo mal à religião dela. Mas os erros daquilo que eu estou fazendo, eu mesmo, muita coisa foi destruída. Curte, comente e compartilhe o vídeo. Ô Jean, você está com mais de 50 livros agora. 55 até agora lançados. Vou fazer uma pergunta meio esquisita, tá? Mas assim, você já pegou para ler seus primeiros livros e discordou ou não compactuou, mas com aquela mesma linha de raciocínio, com aquela mesma informação? Você acha que alguma informação que você recebeu hoje já não faz mais sentido, já não é mais validada? Acho não, tenho certeza. E quando eu fui reimprimir uma nova edição do livro Reintegração Cósmica, eu fiz questão de editá-lo nos termos em que saiu na primeira edição e os complementos explicando os equívocos que eu cometi de interpretação estão em negrito, e eu digo no início, esse livro é a nova edição do livro Reintegração Cósmica, mas eu estou publicando ipsis literis, foi feito em 1996, mas estou explicando os equívocos. Eu sou quem mais procura erros no que eu faço. E não tenho compromisso com ego ou com orgulho, vaidade. Eu faço isso e espero que, assim, eu sempre motivo as pessoas que me estão próximas a também não protegerem erro. Eu sou muito atacado. Eu digo, também não percam tempo me defendendo. Você é muito atacado? Sim, porque a gente termina ferindo pessoas que têm sensibilidade vinculada a zelo religioso. Então, tem gente que fica pé da vida. Às vezes eu estou num lugar, eu sinto as vibrações. Aí quando eu percebo, tem alguém lá, pé da vida, olhando para mim, porque deve me achar alguém que está fazendo mal à religião dela. Mas assim, eu respeito. E nada tenho a criticar em quem quer que seja. Mas os erros daquilo que eu estou fazendo, eu mesmo procuro descobrir, pena que eu não consigo descobrir no nível que eu gostaria. Mas por que eu já deixo isso muito claro? Para facilitar o trabalho das gerações futuras. E também porque até antes do que eu estou fazendo, desculpem falar assim, tudo que foi feito em termos de informação humana foi com a pretensão de que aquele livro é verdadeiro. A verdade está ali. O médium fulano de tal não erra. Todos nós humanos erramos. Não tem como. A gente pode errar se sujando e errar sem se sujar. Eu tento errar sem me sujar. Porque eu não tenho a marca do orgulho, do ego, da vaidade. Pelo menos nisso. Posso ter em outras coisas da vida. Claro. Sabe? Não, eu digo, isso aqui... Tem gente que chega para mim, eu leio qual livro seu? Eu digo, rapaz, não leia nada não. Olha, eu estou lhe seguindo. Cara, não me siga não. Porque assim, algumas pessoas têm estrutura para isso. Outras, não. Aí assim, eu não me sinto bem. Sim. Eu não quero ter essa responsabilidade. Ninguém nunca vai poder chegar para mim aqui ou no purgatório, ou seja, não. Você tentou me convencer. Seja lá quem disser isso, eu vou olhar para essa pessoa com muita tranquilidade e dizer, olha, desculpa, você entendeu errado, porque eu nunca tentei convencer ninguém de coisa alguma, porque nem mesmo eu faço isso comigo mesmo. Eu coleciono incertezas, possibilidades. As certezas que eu coleciono são poucas, muito poucas. São aquelas que eu posso provar a mim mesmo, que em tese eu devo entender que aquilo é real. Mas eu não posso sair querendo que alguém acredite em mim, ou que aceite isso, aquilo, e nem ficar chateado porque alguém me acha doido, seja lá o que for. Eu não me preocupo com o que as pessoas pensam a meu respeito. Eu me preocupo com o que eu possa pensar a respeito de cada ser humano. Porque sobre isso eu presto contas frente à minha própria consciência. Mas se alguém não vai com a minha cara, não gosta de mim, o problema não é meu. Eu vou ler um depoimento aqui que colocaram no chat. Por favor. Um depoimento meio pesado. Tá preparado, Genval? Tomar aqui uns quilinhos d'água. Olha lá, ela coloca aqui, ó, a Ana, ela coloca assim: Sherminator, eu tive síndrome do pânico por conta das informações de Genval Elan. Porém, ela coloca aqui, elas são reais devido às minhas lembranças. Então meio que ela tá falando que ela, né, que ela teve uma síndrome do pânico, mas ela tá
validando as informações com ela mesma. Então, de alguma forma, o que você trouxe liberou as lembranças que ela mesma tinha. Foi o que eu entendi. E ela escreveu: e choca mesmo se você não tiver firmeza. É isso que ela colocou. Então, eu acho que isso corrobora o que você está colocando. Eu aqui agradeço nesse a momento. observação honesta dela, né? Realmente. Ô, Jean, qual que você acha que vai ser o legado para o mundo do seu trabalho? Desses todos os livros. Olha, sinceramente, eu não levo muito a sério essa questão. Nem nunca me preocupei com isso, ainda que eu tenha consciência de que eu trato de assuntos que ninguém mais trata. Pelo menos nos termos em que faço. Então, se isso tiver algum significado, isso não me pertence. Meu ego não está vinculado a isso. Assim, os cursos do Mentalma que eu dei, eu sempre estimulei as pessoas a pegarem o Mentalma e fazerem dele do método que quiserem. Eu não me entendo como dono de coisa alguma. Essas informações não são minhas. Me dão. Me são transmitidas. Então, o trabalho, o esforço é meu de interpretar, mas eu não sei se está certo. Mas assim, aqui tem um problema. Por quê? Porque assim, se alguém pegar o meu computador, vai ver lá que tem mais de 500 livros. E em observando esses livros, se você for atrás dos temas e juntar esses livros com as mais de 1000 palestras que eu já dei, nós estamos falando aqui de pelo menos 1.500 assuntos distintos. Mas se você olhar os livros escritos até hoje pela humanidade, você vai perceber algo muito estranho. Que quase todos os assuntos tratados, até o século XVII e XVIII, estão nos livros que eu escrevo. Estou falando aqui de revelações dos Vedas, do Ramayana, do Mahabharata, dos principais Puranas, dos principais Upanishads. Estou falando aqui dos 73 livros da Bíblia, estou falando aqui dos 114 suratas do Alcorão, estou falando aqui da revelação chamada Kabbalah, estou falando aqui do hermetismo, estou falando aqui de mais de 100 mitologias. Estou falando aqui de espiritualidade profunda, não é só espiritualidade, ou seja, os livros e as palestras que eu produzo, de fato, varrem um contexto singular. Se está certo ou não é outra história. Isso vai ser um legado? Eu não tenho a menor ideia, porque as gerações futuras é que vão ter que confirmar uma série de coisas que estão ali escritas, e não seria eu fazer isso. Então, se algo do que eu fiz e faço for útil, as gerações futuras é que vão, entre aspas, saber disso. Se não, joga fora. Vida continua. Eu não tenho esse... Eu não me vejo como alguém que necessariamente tenha que se achar isso ou aquilo. Eu sou só alguém que foi obrigado e se sente obrigado a escrever. Alguém diz: "Ei, você é escritor?" Não, não sou escritor. Eu sou um escrevente forçado pelas circunstâncias. Eu não escrevo com prazer, eu não gosto de escrever, eu não sei escrever. Ou pelo menos não, acho que não sei. Não, mas não dá pra você se aposentar? Você não pode simplesmente começar a pescar, a gente encontrar o Jean Val pescando no interior de São Paulo, com um chapéuzinho, a vara. Você está falando aqui, eu estou imaginando. Quem me dera. Porque assim, enquanto esse corpo tiver vida, algum amigo vai estar... Porque assim, o que é que eu escuto desde os meus 27 anos? Se eu não fizer, não vai ser feito. Olhe bem, olha a frase perigosa que eu escuto o tempo todo. Se você não fizer, não vai ser feito. Eu digo: ei, tem 8 bilhões de seres humanos. Vocês acham que eu vou cair nessa
pegadinha de eu acreditar que se eu não fizer, ninguém vai fazer em 8 bilhões. Está errado. E aí, qual que é o paradoxo? Esse é o problema. É. Eu esperei vários anos e nada, e até hoje, depois de publicar e fazer essas palestras todas, ninguém nunca escreveu nada parecido com isso. E continua. Estive agora na Índia. Voltei com mais de 70 itens para poder transformar isso em livros, em documentários, além dos livros sobre a Índia que eu já publiquei e outros que eu já terminei e ainda não publiquei. O que é que diabos um brasileiro tem a contribuir com a cultura milenar como a da Índia? Não é o problema de um brasileiro, é o espírito que anima cada um de nós, que tem histórias que sobram para a atual personificação dele. Aí lá vai você, em sendo brasileiro, ter que falar de assuntos de 47 mil anos atrás para cá. Livros que existiam, que foram perdidos nas queimas de arquivos que ocorreram ao longo da história. Nabon Assar, imperador assírio, no ano 747 a.C., mandou destruir todas as bibliotecas que existiam, porque ele queria ser o imperador número 1 da história do mundo. Shinshi Huangdi, no ano 221 a.C., mandou destruir todas as bibliotecas com mais de 20 séculos de notícias que existiam na China. Mais de 600 mil pergaminhos foram destruídos porque um atirador lá de um navio romano errou no tiro e pegou na biblioteca de Alexandria, biblioteca de Pérgamo. Em 1453, chegam 2 frades na América Central, lá onde os maias tinham milhares de códices que eles herdaram dos toltecas. Códices são livros em pedras. Aí Diego de Landa, um frade espanhol, olhou para o outro e disse: "Você está compreendendo alguma coisa disso aí?" O outro disse: "Não. Nós dois somos homens de Deus. Se nós não estamos compreendendo essa é a linguagem do diabo. Vamos quebrar tudo." Quebraram tudo. Sobraram 2 pedaços de pedras. Um deles chama-se Tzolk'in, que é chamado erradamente calendário maia. O resto foi que é a lei do destruído. tempo, né? O Tzolk'in, Isso. que a gente teve... Então, assim, muita coisa foi destruída. Os livros que eu escrevo repõem essa lacuna, porque não tem mais disponível na Terra, só está nos anais da espiritualidade. Olha o tamanho do problema. E se eu estiver entendendo errado e reproduzindo errado? Aí, como eu não consigo resolver este problema, eu digo: "Tá aí, não sei se está certo."